E se tiver pergunta? Olá, boa noite. Eu sou Heloísa Oliveira, sou médica, sou aconselhadora biográfica, sou coordenadora da Trinos, a primeira formação biográfica do Rio de Janeiro. Muita gente pergunta o que é o trabalho biográfico, o que isso significa, o que isso traz para a gente, né? Eu digo que o trabalho biográfico é um grande trabalho de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, de consciência sobre nós mesmos e a nossa história de vida. A biografia, esse trabalho, essa metodologia foi trazida pela doutora Gudrun Bucher, a partir dos ensinamentos de Rudolf Steiner e também de Bernard Leavenworth. E é uma metodologia que ela vai nos ajudar a entender cada vez mais a nossa história de vida. E como essa história de vida, né, ela pode ser um aprendizado para a gente. É muito engraçado que às vezes a gente pergunta da vida das pessoas. Ah, esse é o Simba, tá? Ele tá aqui no meu colinho. Olha como ele é bonitinho, meu gatinho. Vai, meu amor. E às vezes, né, as pessoas perguntam, e o que é biografia? Como é que isso se desenrola? A gente pergunta e a pessoa fala da vida dela, mas fala fatos, né? E o que esses fatos realmente significam na nossa história de vida? Como é que a gente pode entender um fato que, por exemplo, aconteceu lá no início da vida e os desdobramentos que esse fato tem a partir da nossa história, de tudo que a gente vai vivendo, para o que nós somos hoje? Essa metodologia ela se baseia na teoria dos setênios, né, em que a vida é dividida em períodos de 7 anos. Então, de 7 em 7 anos, a gente começa um novo setênio. Cada setênio desses, ele tem um comportamento arquetípico. Então, por exemplo, o primeiro setênio, aquele setênio que todo mundo, né, nasce, tem o pai, tem a mãe, tem aquela primeira infância. E aí, como é que é isso? Né? Porque isso varia de pessoa para pessoa. Mas todo mundo passa por essa fase. Então, tem o que é arquetípico e tem também o que é da individualidade de cada um. Uns têm uma infância mais tranquila, outros podem ter tido algum trauma, outros têm doenças. Enfim, cada um tem a sua própria infância, porque isso é condizente com a sua história de vida. Depois tem o segundo setênio, que a gente já está mais numa fase mais escolar. Depois vem a adolescência, que aí já é o terceiro, e por aí vai, né? Então, cada setênio ele teria um comportamento arquetípico, que seria da vida de todo mundo, e o que é individual de cada pessoa, né? E quando a gente passa, então, a examinar, né, essa nossa história de vida, a partir não só dos fatos, mas do que a gente sente, né? O que passou dentro de nós em cada um desses períodos, e fazendo como se fosse assim, uma retrospectiva, e realmente tentando analisar sobre um ponto de vista mais espiritual essa nossa biografia, a gente vê o quão foi importante tudo que a gente viveu, não só de bom, mas também aqueles desafios, aquelas crises que a gente teve, qual foi o nosso aprendizado, né? O que a gente aprendeu com os períodos ruins da nossa vida? Ah, eu não aprendi nada, foi tudo super ruim. Será? Como é que a gente pode ver esse desdobramento da nossa vida depois? Porque quando a gente consegue, de repente, olhar a vida como se estivesse assim do alto de uma montanha, né? Que a gente consegue olhar a vida de cima, sem ter aquele comprometimento emocional que a gente tem na hora que a coisa está acontecendo, a gente consegue observar. E aí, então, ver todo o caminho que a gente trilhou, né? Quais foram os desdobramentos, o que aquilo resultou de alguma forma, o que aquilo contribuiu para a gente ser o que a gente é hoje. E esse é um processo muito importante, gente. É assim, é muito legal. Eu mesmo vejo a minha própria biografia, se a gente para pensar um pouco, né? Tudo que eu aprendi, o olhar para dentro que a gente tem, tudo que a gente consegue ressignificar na nossa vida, às vezes uma coisa que naquela hora é muito ruim, depois a gente consegue entender aquilo como, assim, uma coisa fundamental para o nosso desenvolvimento posterior. Então, essa ressignificação dos fatos da nossa vida, das coisas que a gente passou, dos momentos que a gente teve, é muito importante. E os momentos alegres também, porque eles são como se fosse assim, um combustível para o que a gente vai vivendo, né? Pela vida que a gente vai tocando. Então, tudo isso é muito, muito importante. Então, eu digo que no trabalho biográfico, né, esse autodesenvolvimento, essa maior consciência vai nos permitir, então,
a gente assumir as rédeas da nossa própria vida, como diz a doutora Gudrun, né? A partir do momento que a gente se entende melhor, que a gente se conhece melhor, a gente consegue então ser não vítima, mas autor do nosso próprio destino. Porque a partir do momento que a gente consegue se colocar em movimento numa direção em que a gente queira chegar com consciência, certamente essa coisa vai ficar muito mais tranquilo, o futuro que nós queremos ter, né? E não o futuro que simplesmente vou deixando a vida me levar, vai acontecendo. Seria como se a gente assumisse realmente as rédeas do nosso destino. E isso é muito importante. Na formação biográfica, né, essa formação que a gente está trazendo para o Rio agora, na realidade, ela é um grande trabalho de autodesenvolvimento, de consciência, e esse trabalho a gente faz durante toda a formação. São 13 módulos, cada módulo a gente vai abordando a nossa própria biografia sobre um foco diferente, uma perspectiva diferente, uma nova forma de olhar, cada módulo tem um tema, né? E esses temas então vão sendo trabalhados entre nós. Então, durante todo o curso, na realidade, a gente faz um trabalho interior muito grande, em grupos, né? São grupos de poucas pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas, o coordenador acompanha, e com isso, então, a gente vai não só falando da nossa biografia, mas aprendendo a ouvir a biografia do outro, aprendendo a nos conhecer, mas fundamentalmente a entender um pouquinho o que se passa com o outro também. Então, só através desse profundo trabalho, né, interior que a gente possa fazer, através do estudo da nossa própria vida, é que a gente consegue, então, entender o outro. Porque a gente só pode dar aquilo que foi devidamente trabalhado e digerido em nós mesmos, né? Então, assim, o trabalho biográfico, eu acho que ele é de uma riqueza ímpar, né, na vida. Em relação à minha própria vida, eu acho que foi fundamental a diferença que aconteceu antes e depois de eu fazer essa formação. Eu tive momentos na minha vida difíceis, outros nem tanto, mas a partir do momento que eu comecei a fazer minha formação biográfica, eu consegui assumir as coisas com muito mais responsabilidade, assumindo muito mais os meus próprios atos, tendo muito mais coragem para a vida e para as metamorfoses que essa vida me traria. E eu agradeço muito, mas muito mesmo, tudo que eu passei e as coisas que aconteceram que talvez fossem bem ruins, digamos assim, hoje elas são motivo de transformação. E eu acho que a partir desse conhecimento, a partir principalmente dessa vivência que a gente tem durante um curso de biografia, ela nos fortalece internamente e a gente trabalha com confiança, coragem e amor. Porque só a partir desse trio é que a gente consegue realmente se abrir para o outro e falar verdadeiramente aquilo que vem do coração. Então essa para mim é a grande importância de você fazer uma formação biográfica. Além da parte toda de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, você se torna no final um aconselhador biográfico. E aí você pode aplicar isso não só, né, no seu atendimento individual, mas fundamentalmente em qualquer que seja a sua profissão, desde que você lide com pessoas. Poxa, Heloísa, como assim, né? Você é médica? Sim, eu sei que eu sou médica. E eu fazer uma anamnese do meu paciente, olhar o meu paciente de uma forma diferenciada, contextualizando o processo do qual ele se queixa a doença ou a queixa dele dentro do seu contexto de vida, dentro da sua história de vida, o que pode ter levado a isso e o que a gente pode fazer animicamente no sentido de orientação para que possa ajudá-lo nesse tratamento, eu acho que é de uma riqueza assim, ímpar e, sinceramente, os resultados são muito bons. Se você trabalha em qualquer área, qualquer grupo, qualquer ONG ou qualquer serviço social, você entender como as pessoas, né, têm a sua vida atrelada ao seu trabalho, a tudo que elas fazem, e realmente como isso pode ajudar de alguma forma, eu acho que é de uma riqueza muito importante também, né? E qualquer área de atuação que você faça, você ter um conhecimento melhor sobre o ser humano, seus mecanismos e como a coisa funciona, é fundamental,
né, no sentido de você entender melhor o outro. E até mesmo na nossa relação familiar, com os nossos amigos, com os nossos parentes, com as pessoas com que convivem com a gente. Né? Por que aquele cara fez aquilo? Olha a fase que o outro está passando. O que eu posso ajudar a partir do que eu sou? O que eu posso contribuir a partir daquilo que eu aprendi e vivencio profundamente no meu coração? É completamente diferente da gente conversar falando um jargão, alguma coisa que realmente não tenha sido devidamente vivenciada. Então, eu acho que a gente pode aplicar a biografia humana, esse conhecimento sobre a biografia, em qualquer profissão, em qualquer área, sempre ampliando a nossa percepção sobre o que nós somos e sobre o outro. E eu acho que isso assim é fundamental no sentido da gente construir realmente uma comunidade, uma humanidade em que as pessoas tenham mais diálogo, consigam conversar mais, consigam se colocar melhor e consigam entender melhor o outro. Que eu acho que é uma coisa que de repente falta tanto no mundo atual, né? A gente entender, olhar e perceber o outro de uma forma diferenciada. E nisso, dentro da biografia, vários aspectos são abordados. Por exemplo, os relacionamentos. É um tema de um módulo em que a gente vai entender como é que funcionam melhor essas relações, né? O que é a contribuição de cada um para isso, porque a gente se vê muito através do outro. E o nosso maior desafio é exatamente as pessoas que convivem com a gente, porque essas pessoas espelham muito mais o que nós somos. E a partir desse espelhamento, a gente tem que entender e se reconhecer e ver o que a gente pode e como a gente lida com o outro. Então esse é, por exemplo, o tema de um módulo. Outros módulos, quais são as atitudes anímicas, quais são as qualidades anímicas que permeiam cada um de nós. O que isso diferencia se uma pessoa tem uma atitude mais marciana, mais venusiana, mais mercurial? Como é que isso influencia, digamos assim, a minha personalidade, o meu jeito de ser, a minha forma de me colocar no mundo? Qual é o meu temperamento? Eu sou mais sanguínea? Sou mais colérica? Sou mais melancólica? Eu tenho uma relação mais fechada? Eu sou uma pessoa mais aberta? Eu sou uma pessoa que, assim, entra coisa por um ouvido, sai por outra, sou cheia de ideias? Eu sou aquela que tem sempre uma meta, um objetivo? Vamos lá, é isso que a gente tem que fazer? Como é que eu me coloco no mundo? Isso também a gente aprende, isso também faz parte da nossa biografia. Isso é uma coisa que nasce com cada um de nós e vai, digamos assim, permear esse fio de vida até o fim praticamente da nossa vida, né? Aqui na Terra. Porque tem toda uma dimensão espiritual da nossa vida que a gente também aprende durante a formação biográfica. Tem módulos que a gente vai estudar sobre karma, vai estudar sobre toda essa parte espiritual, digamos assim, né? O nosso destino, como é que a gente constrói, os conflitos que a gente pode ter, todos esses assuntos, né? A gente vai estudar, né, e vai ver durante uma formação biográfica. Outra coisa bem legal é que na formação da Trinos aqui no Rio, nós somos cada um de uma área de atuação diferente. Como assim? Por exemplo, eu sou médica, né? Já falei com vocês. Eu sou médica, trabalho com aconselhamento biográfico também. Tem a Alexandra. A Alexandra, ela é psicóloga, ela é formada também em pedagogia Waldorf e ela também é aconselhadora biográfica. Ela é docente de formação biográfica na Argentina, na Escola de Minas ela também já deu aula há bastante tempo, é uma pessoa que tem uma bagagem muito grande. Tem o Selim Nigri. O Selim, ele é consultor, ele é formado na realidade em engenharia e que seguiu a carreira dele como consultor, é sócio da Lumo, trabalha com empresas grandes e usa a biografia exatamente no trabalho de grupos, em organizações. Isso é super importante. O Silvio Urbano trabalha também na mesma área, mas já num serviço muito legal, numa organização chamada Germinar, em que trabalha com o terceiro setor, com outras organizações, e também tem esse viés da biografia conduzindo todo o trabalho, né? O Carlos trabalha como consultor, coach, e também faz esse trabalho biográfico de uma forma grande, né? Em outras empresas também é uma pessoa que tem um perfil mais de coach, tudo isso. A Mônica trabalha com uma coisa chamada economia viva, que é como a gente coloca a biografia
e o lidar com dinheiro, com finanças, dentro de uma visão mais humanista, mais fraterna, e você consegue então trabalhar a biografia aí também. Então, o nosso grupo, e ainda tem a Mercedes Gamba, que é uma pessoa que é a nossa supervisora, que a Mercedes é uma pessoa que tem uma experiência incrível. A Mercedes trabalhou com a Gudrun Buch há muito tempo, ela foi fundadora da Escola de São Paulo, da Escola de Santa Catarina, e agora trabalha aqui com a gente como nossa supervisora, assim, é uma grande honra para a gente ter a Mercedes ao nosso lado. Outra coisa importante também é que a gente apresentou o projeto da nossa escola no International Training Forum. Nós falamos da escola, foi muito bem acolhida. Isso é uma coisa assim muito importante para o International Training Forum, é o Fórum Internacional, né, da biografia no mundo. E essa formação, como eu estava falando, diferenciada, que nós temos coordenadores das mais diversas áreas, de áreas de atuação diferentes, nos permite que a gente possa aplicar isso em várias áreas. Então, durante o curso, não vai ser só um atendimento, digamos assim, consultório para aprender ou em pequeno grupo, mas vai ter como a gente pode usar a biografia nas mais diferentes áreas de atuação. Seja na psicologia, seja na medicina, seja na parte administrativa, seja num departamento de RH, seja numa organização não governamental, seja numa empresa. O que a gente pode permear essa biografia dentro da nossa área de atuação? Porque fundamentalmente, gente, biografia ensina a gente a entender, a compreender melhor o ser humano, né? A partir do que nós somos, a partir do que a gente consegue ajudar ao outro a se perceber. Porque todo o trabalho do outro vai ser, digamos assim, ajudado por nós, por isso que a gente fala aconselhamento, mas na realidade é feito a partir da própria pessoa, da própria individualidade. A própria pessoa é que vai chegar às conclusões, tomar as rédeas da própria vida, ela recebe como se fosse assim, um empoderamento sobre o que ela realmente é. E eu acho que essa é assim a grande riqueza do trabalho biográfico, a gente poder trazer ao outro essa maior percepção sobre si mesmo, sobre o que ele é e sobre o que ele pode fazer, né? Dia 31 de julho começa o primeiro módulo, né? Tem um site na internet que é o www.trinos Formação Biográfica, agora sem o tio e sem o cedilha, né? formacalbiográfica.com.br, que aí tem várias informações sobre a estrutura dos módulos, valores, o local. O local vai ser no Carpa, aqui no Rio de Janeiro, né? Que é lá em São Conrado. É um local que fica assim no alto da montanha, com bastante verde em volta. A hospedagem é lá também, porque é importante que seja um regime de imersão, né? Porque são conteúdos tão profundos que as noites são muito importantes que sejam tranquilas, né? Para a gente poder então realmente mergulhar nesse processo de aprofundamento de cada um de nós. Então é muito importante realmente isso. E vai ser lá no Carpa, que é um lugar que eu acho que assim congrega toda essa parte da gente ter uma natureza viva em volta, ter um silêncio, ter uma tranquilidade, um espaço de introspecção que é tão importante para a gente fazer os trabalhos. Outra coisa legal de falar para vocês é que todo o trabalho não é só teórico, né? Então a gente até tem uma palestra, alguma coisa que vai ser o tema daquele dia, mas depois vai ter arte, né? A gente vai trabalhar essa parte artística junto nas mais variadas formas, né? Vai ter canto, vai ter pintura, vai ter várias coisas que a gente vai fazer. Vai ter também trabalhos em pequeno grupo, vai ter momentos de conversa. Então tudo isso tem toda uma metodologia, todo um processo que vai acontecendo no decorrer desse tempo. E entre os módulos também tem momentos em que a pessoa vai trabalhar entre pequenos módulos, né? Cada um vai ter um coordenador, né? Cada aluno recebe um orientador, digamos assim, pessoal, que vai acompanhá-lo durante todo o curso. Então a gente vai ter esse trabalho intermódulo também a ser feito, de modo a pessoa não ficar perdida. E até por isso é super importante que os módulos não sejam seguidos um atrás do outro, exatamente porque a gente precisa desse tempo para que esse conteúdo seja realmente sedimentado, tá? Isso é muito importante
dentro desse processo da biografia, né? Que a gente faz esse trabalho, então é como a gente diz assim, né? A gente tem a inspiração e aí tem a expiração. E a inspiração e a expiração fazem com que tudo ocorra num ritmo. Então a gente tem o ritmo do curso, a gente tem o ritmo para respirar, o ritmo que o conteúdo é sedimentado, para a gente poder inspirar novos conteúdos novamente. Porque a gente tem todo esse respeito ao ritmo, que vai ser o ritmo realmente do curso, das pessoas, tudo isso. Ah, Carlos, vem aqui. Esse aqui é o Carlos Vilhena. Olá, pessoal, tá? Tudo bem? O Carlos é aquele coordenador da Trinos que eu falei com vocês também. Isso, eu só entrei aqui do lado da Heloísa para aproveitar aqui o finalzinho da nossa live e combinar com vocês que semana que vem serei eu que estarei aqui falando um pouco mais sobre esse trabalho de autoconhecimento. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, manda para a gente que a gente prepara essa semana para esclarecer e acrescentar as informações que vocês quiserem, tá bom? E é isso, gente. Pergunta alguma coisa? Não tivemos Nesse pergunta momento, nenhuma então não, tá por isso eu estou ótimo. oferecendo a possibilidade Isso. de Beleza. fazerem durante a semana, tá bom? Então tá bom. Qualquer coisa a gente está por aqui, tá? Boa noite a todos E até semana que vem. e até semana que vem.